900 milhões de reais. Esse foi o tamanho do rombo que o iFood acumulou em um único ano, tentando fazer algo que parece óbvio: conquistar mais clientes. 900 milhões queimados não por incompetência, não por falta de tecnologia, mas por uma armadilha que pega até os gigantes mais preparados: tentar agradar todo mundo ao mesmo tempo. A empresa que dominou o mercado brasileiro de delivery, que virou sinônimo de pedir comida pelo celular, que transformou a forma como milhões de brasileiros se alimentam, de repente se viu sangrando dinheiro numa velocidade assustadora. E o mais estranho é que esse colapso não aconteceu porque o iFood estava perdendo o mercado. Aconteceu justamente enquanto a empresa tentava crescer ainda mais. Para entender como uma operação tão bem-sucedida conseguiu queimar quase 1 bilhão em tão pouco tempo, você precisa voltar comigo ao momento em que a estratégia deixou de ser expansão inteligente e virou um tiro no próprio pé. O iFood não nasceu gigante. A plataforma começou pequena em 2011, quando o delivery ainda significava ligar para o restaurante, repetir o endereço 3 vezes e torcer para a pizza chegar morna. O aplicativo trouxe algo revolucionário para o Brasil: simplicidade. Você apertava uns botões, via o cardápio completo, pagava online e acompanhava o entregador em tempo real. Parecia mágica. Em poucos anos, o iFood não era apenas uma opção, era a opção. Quando alguém falava em pedir comida, o verbo virou iFoodar. A empresa dominou o mercado com uma combinação brutal de tecnologia, agressividade comercial e timing perfeito. Enquanto concorrentes tentavam decolar, o iFood já estava em todo lugar, nas capitais, no interior, em cidades que você nem sabia que existiam. A marca virou infraestrutura. Restaurantes que não estavam no iFood simplesmente não existiam para uma geração inteira de consumidores. E aí vem o detalhe que ninguém percebeu na época. O iFood começou a acreditar que seu modelo de negócio era indestrutível. A empresa dominava 80% do mercado brasileiro de delivery. 80%. Isso não é liderança. Isso é monopólio de fato. E quando você domina tanto assim, começa a olhar para o que ainda não tem. O problema é que o iFood olhou para tudo ao mesmo tempo. A empresa não queria só entregar comida, queria entregar tudo. Queria ser supermercado, farmácia, pet shop, loja de conveniência. Queria competir com o Mercado Livre, com Amazon, com Rappi. Queria ser a super app brasileira. E para isso, precisava de uma coisa: dinheiro. Muito dinheiro. Agora presta atenção no turning point, porque é aqui que a história muda de tom. Em 2021, bem no auge da pandemia, quando todo mundo estava pedindo comida em casa e o iFood faturava como nunca, a empresa tomou uma decisão que parecia genial: injetar bilhões em subsídios. Não estou falando de promoções normais, estou falando de uma guerra de queima de caixa deliberada. Cupons gigantes, frete grátis para todo mundo, cashback absurdo, taxas de entrega zeradas. A lógica era simples: crescer rápido, crescer muito, crescer em todas as frentes. Se o cliente ganhasse desconto suficiente, ele compraria de tudo pelo app. Se o restaurante visse volume suficiente, aceitaria margens menores. Se o entregador visse corridas suficientes, toparia ganhar menos por entrega. Todo mundo feliz. Certo? Errado. O que aconteceu foi o oposto. Os clientes se acostumaram com desconto. Não era fidelidade. Era vício em promoção. Na hora que o cupom sumia, o pedido sumia junto. Os restaurantes começaram a ver o iFood não como parceiro, mas como um custo inevitável. As comissões continuavam altas, mas agora o volume que a plataforma prometia vinha com desconto embutido. Ou seja, o restaurante vendia mais, mas lucrava menos. E os entregadores? Esses viram a conta mais amarga de todas. Quanto mais o iFood crescia em número de pedidos, mais a remuneração por corrida caía. A empresa estava pagando a festa de todo mundo com o próprio bolso. E o bolso tinha fundo. Tem um número que resume essa estratégia: 900 milhões de reais de prejuízo operacional em um único ano fiscal. Isso não é investimento. Investimento tem retorno previsível. Isso foi aposta. Uma aposta cara de que, se o iFood dominasse todos os setores ao mesmo tempo, no futuro conseguiria cobrar o preço real e todo mundo continuaria ali. Mas mercado não funciona assim. Quando você educa o cliente a só comprar com desconto, você não cria lealdade. Você cria dependência de promoção. E pior, você atrai exatamente o tipo de cliente que vai te abandonar no segundo em que o concorrente oferecer 10 centavos a menos. Vou te mostrar como isso explodiu na prática. O iFood lançou o iFood Mercado, que era a promessa de competir com supermercados tradicionais e apps como Rappi e Corner Shop.
A empresa queimou montanhas de dinheiro subsidiando compras, pagando frete, oferecendo descontos que faziam o produto ficar mais barato no app do que na prateleira física. O resultado: crescimento artificial, volume sem margem. Quando o iFood tentou ajustar os preços para algo sustentável, os pedidos despencaram. As pessoas simplesmente pararam de usar. Porque ninguém estava ali pelo serviço. Estavam pelo desconto. O iFood tinha confundido tração com retenção. E tem mais. Enquanto queimava dinheiro para conquistar novos segmentos, o iFood começou a perder o que realmente importava: a confiança do core business. Restaurantes começaram a reclamar publicamente das comissões abusivas. Entregadores organizaram paralisações pedindo melhores condições. Clientes reclamavam de atrasos, pedidos errados, falta de suporte. A empresa estava tão obcecada em ser tudo para todos que esqueceu de ser excelente naquilo que já fazia bem. A máquina começou a ranger. E quando a máquina range, o mercado escuta. O detalhe mais cruel dessa história é que o iFood não estava sendo atacado por um concorrente superior. Estava sendo destruído por si mesmo. A Rappi tentou entrar forte no Brasil, mas nunca conseguiu tirar participação relevante. O Uber Eats desistiu do mercado brasileiro. Mesmo assim, o iFood continuou se comportando como se estivesse em guerra total, jogando dinheiro fora para defender uma posição que ninguém estava realmente ameaçando. Era paranoia estratégica. E paranoia custa caro. Aqui está o ponto que muda tudo. Quando os investidores olharam para os números, viram uma empresa queimando quase 1 bilhão por ano, sem conseguir provar que aquilo geraria lucro futuro. A Prosus, controladora do iFood, começou a apertar o cinto. Cortes vieram. Equipes inteiras foram desligadas. Projetos foram cancelados. O iFood mercado foi praticamente abandonado. Áreas que pareciam estratégicas viraram peso morto. A empresa que queria ser tudo passou a lutar para continuar sendo alguma coisa. E sabe o que é mais irônico? Enquanto o iFood sangrava tentando conquistar mercados adjacentes, o negócio principal continuava forte. Delivery de comida no Brasil ainda era dominado por eles. Mas a empresa tinha se tornado prisioneira da própria ambição. Tinha criado uma estrutura de custos gigantesca para suportar crescimento em várias frentes. E agora precisava sustentar essa estrutura mesmo tendo abandonado metade das frentes. É como construir um prédio de 20 andares quando você só precisa de 5. Você fica com o custo dos 20 e a receita dos 5. Tem outro layer nessa história que quase ninguém viu. A mudança de comportamento do consumidor. Durante a pandemia, pedir comida todo dia virou hábito. Mas quando o mundo voltou ao normal, as pessoas voltaram a sair, voltaram a cozinhar, voltaram a ter opções. O iFood estava projetando crescimento baseado em um comportamento excepcional, tratando como se fosse o novo normal permanente. Quando a realidade bateu, os números não fecharam. A empresa tinha escalado para atender uma demanda inflada artificialmente, por lockdown. E agora estava com capacidade ociosa, cara. E tem a questão da margem. Delivery sempre foi um negócio de margens apertadas. Você tem custo de tecnologia, custo de marketing, custo de operação, custo de entregador. E ainda precisa deixar o restaurante ganhar alguma coisa. Sobra pouco. Quando você adiciona subsídio pesado em cima disso, a margem não fica apertada. Ela vira negativa. O iFood estava literalmente pagando para as pessoas comprarem. E fazer isso faz sentido se for para ganhar mercado de um concorrente grande. Mas fazer isso quando você já domina 80% do mercado? Isso não é estratégia. Isso é desespero disfarçado de agressividade. Agora vem a parte que realmente dói. Enquanto queimava 900 milhões tentando ser tudo, o iFood criou espaço para outros players se especializarem. Aplicativos de nicho começaram a surgir. Alguns focados só em comida saudável, outros só em comida caseira. Alguns com modelo de assinatura mais justo. E restaurantes começaram a investir em canais próprios, fugindo da dependência do iFood. A tentativa de monopolizar tudo acabou fragmentando justamente o mercado que a empresa dominava. Foi autossabotagem estratégica em câmera lenta. Deixa eu te mostrar onde está o erro mais profundo. O iFood assumiu que dominar o mercado significava ter poder de precificação ilimitado, que poderia cobrar o que quisesse dos restaurantes e eventualmente dos clientes. Mas mercado de dois lados não funciona assim. Você precisa manter os dois lados satisfeitos. Quando o restaurante vira refém e cliente vira dependente de promoção, você não tem plataforma, você tem bomba relógio. E o iFood sentou em cima dessa bomba achando que controlava o detonador. Vou te contar o que realmente selou o destino dessa estratégia. No final de 2022, a Prosus anunciou um plano de reestruturação global.
O iFood foi forçado a reduzir custos drasticamente. Demissões em massa. Fim dos subsídios pesados. Foco total em rentabilidade. A festa tinha acabado, mas o estrago já estava feito. A marca que era sinônimo de inovação virou sinônimo de desperdício. Investidores que antes viam o iFood como a joia da coroa começaram a questionar se a empresa sabia realmente o que estava fazendo. E aqui está a lição brutal que ninguém quer aprender. Crescimento sem propósito é só vaidade cara. O iFood cresceu em usuários, cresceu em pedidos, cresceu em cidades, cresceu em categorias, mas não cresceu em lucro, não cresceu em sustentabilidade, não cresceu em respeito do ecossistema. Cresceu em números que ficam bonitos em apresentação para investidor, mas que na prática sangravam dinheiro. A empresa confundiu escala com estratégia. Achou que ser grande em tudo era melhor do que ser excelente em algo. Hoje, o iFood ainda domina o mercado brasileiro de delivery de comida, mas domina fragilizado, com uma reputação arranhada, com restaurantes procurando alternativas, com clientes cada vez mais sensíveis a preço e menos leais à marca, com entregadores organizados e insatisfeitos. A empresa que poderia ter consolidado uma posição invejável de rentabilidade sustentável, escolheu o caminho da expansão agressiva e indisciplinada. E pagou o preço. 900 milhões de reais. Quase 1 bilhão queimado tentando provar que dava para fazer tudo ao mesmo tempo. No fim, não foi um erro isolado. Foi uma sequência de decisões baseadas em premissas erradas. A premissa de que crescimento justifica prejuízo indefinidamente. A premissa de que dominar 80% de um mercado significa que você pode expandir para qualquer mercado adjacente. A premissa de que cliente subsidiado é cliente fiel. A premissa de que tamanho é sinônimo de poder. Todas erradas. E quando você empilha premissa errada sobre premissa errada, não importa quão grande você é, você desmorona. A história do iFood e seus 900 milhões perdidos é um estudo de caso sobre o que acontece quando uma empresa perde a noção do que realmente importa. Não é sobre quantos mercados você atende, é sobre quanto valor você cria. Não é sobre quantos clientes você tem, é sobre quantos realmente se importam com você. Não é sobre quanto você cresce, é sobre se você consegue sustentar esse crescimento. E acima de tudo, não é sobre agradar todo mundo, é sobre entender profundamente quem você serve, por que serve e quanto isso realmente vale. O iFood esqueceu isso e pagou caro.